Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 24. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu poderia continuar com a leitura desse texto, especialmente a partir do versículo 25, onde Jesus prossegue com o seu sermão e entra no tema da confiança em Deus, melhor antídoto para a ansiedade, para o desespero, para a antecipação do dia de amanhã. Mas eu queria nessa manhã me deter apenas nesses versículos, para que a gente pudesse escutar a voz do nosso Deus e meditar na sua palavra. Jesus aqui no capítulo 6 de Mateus está denunciando a piedade religiosa praticada como ostentação. Ele está criticando a esmola, a oração. Ele está criticando o jejum, que são feitos com vistas a ganho pessoal, publicidade, até barganha de uma certa maneira. Práticas bastante importantes que visavam a comunhão do homem com Deus e que foram, digamos assim, desvirtuadas para um outro fim, um outro objetivo, e Jesus está aqui denunciando então esse mau uso da religiosidade com fins interesseiros, econômicos, às vezes também de ganho de popularidade, honra, celebração humana. Mas agora ele vai para um outro campo para advertir pecados um pouco diferentes, como ganância, materialismo e preocupação. Aí sim, a partir do versículo 25, e isso não será o nosso tema hoje aqui pela manhã. Essas práticas têm origem em prioridades mal dirigidas, em prioridades mundanas, e a gente já vai explicar um pouco melhor o sentido disso. O que Jesus então faz nesse pequeno trecho é pedir de cada um de nós, dos seus discípulos, lealdade aos valores do reino e uma confiança firme a partir do versículo 25 na provisão, no cuidado de nosso Deus enquanto nosso Pai que nos sustenta. Vejam esse versículo 19. Não acumulem. O tempo presente dessa proibição
podia até levar a uma outra tradução: parem de acumular tesouros. É como se Jesus estivesse interferindo na vida e na prática de pessoas que têm isso como seu motivo de vida, razão de ser. É como se ele estivesse dizendo: é chegado o tempo para uma parada decisiva nesse assunto, afinal o reino de Deus chegou e rompeu nesse mundo, e é preciso reavaliar a vida, pensar para onde estamos indo e o que afinal é importante dentro de uma reavaliação de vida. Veja, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo já havia nos orientado de que o amor pela riqueza é um grande mal. Ele escreveu: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse não é um texto que a gente pode ler sem depois refletir, sem degustar essa palavra do apóstolo Paulo. Veja, a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Paulo está escrevendo para um pastor, Timóteo, para que soubesse Timóteo agir como pastor numa comunidade onde eventualmente o dinheiro, a ganância ou o amor pelos bens pudesse levar pessoas a se perderem. Isso nos pede, queridos, uma advertência constante. E atenção, esse texto não se dirige nesse trecho do capítulo 6 a ricos ou pobres especificamente, mas a cobiçosos. A cobiçosos. Às vezes a gente tem uma falsa ideia de que o dinheiro é um problema de quem tem. E eu até acho que, de certa maneira, a pessoa que tem mais, ela acaba sendo muito mais envolvida. A chance de se sentir e se fazer escrava é grande. Mas quem não tem, está amarrado pelo desejo de ter e de ter sua identidade nesse futuro momento de realização patrimonial, também está preso. Para os herdeiros do reino, acumular riquezas nos últimos dias, para Tiago, é uma falta de visão. E eu queria que você prestasse bem atenção no que Tiago escreve aqui sobre isso. Tiago capítulo 5, versículo 2 e 3. E é uma palavra que está muito em paralela com essa de Jesus no Sermão da Montanha. As suas riquezas, ele está escrevendo nesse caso para os ricos, apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. As mesmas características do que Jesus aqui fala sobre os bens terrenos corruptíveis. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês. Quer dizer, é um bem perecível, e há de devorar com fogo o corpo de vocês. E o final do trecho diz: nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Interessante como o Tiago se coloca aqui. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. É um texto que cabe muito bem com o que Jesus está ensinando sobre agora rever nossa postura. O reino de Deus está presente, e o que temos feito com, por exemplo, os bens materiais. Todavia, queridos, como acontece com muitas das proibições de Cristo nesse sermão ou mandamentos, é temerário absolutizar essa afirmação de que a riqueza em si mesma é um mal. Pois outras declarações de Jesus também não podem ser absolutizadas. Dou um exemplo, Lucas 14, 12, Jesus diz: quando você der um jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos. Convide quem não pode te retribuir. Em outras palavras, o vulnerável, o pobre.
Bom, isso não quer dizer que eu não posso convidar minha família, meus irmãos, meus amigos para me alegrar com eles, mas eu também tenho que ponderar que a vida cristã não é só no sentido de receber ou de pensar em termos de relação de troca, mas é ofertar, é receber quem não pode me retribuir. Um outro exemplo disso está em João 4:21, quando Jesus diz para a mulher samaritana: nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. É óbvio que não quer dizer que no monte 1 ou 2 o Pai não pode ser adorado. Então, de novo, alguém pode pegar um texto como esse e tornar ele absoluto. Não, então, não vamos mais ter igreja física, não vamos ter mais templo, porque afinal Deus é Espírito e eu adoro Ele onde eu estiver. Um outro exemplo disso é o texto de 1 Pedro 3, quando Paulo escreve lá, aliás, Pedro escreve às mulheres, dizendo que a beleza de vocês não seja exterior. Ou seja, alguém pode concluir então que a mulher não deve se vestir bem, ou o homem também não deve se vestir bem, porque afinal o que importa é o interior. Não é isso que Pedro está dizendo, e é por isso que então o dinheiro em si não é um problema. Até porque Paulo vai escrever a Timóteo: se alguém não tem cuidado dos seus, é pior do que o descrente. Isso tem a ver muito com provisão econômica, sustento. Quando a gente quer ganhar o mundo e está faltando na nossa casa. Quando a gente é omisso em relação a um dever que a gente tem de ajudar em nossa casa. Provérbios também nos recomenda trabalho e provisão para o futuro. No capítulo 6, vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, tem que haver algum empenho em relação ao trabalho, algum tipo de atitude responsável. E mais, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo está criticando o ensino de demônios que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão por aqueles que creem e conhecem a verdade. Então, não é para a gente ser privado nem do casamento, nem da sexualidade implicada no casamento, e nem aqui nesse caso, do mundo que Deus criou, que deve ser usufruído para a glória do nosso Deus, sem problemas de consciência. E o texto diz: porque tudo que Deus criou é bom. Versículo 4. E se recebido com gratidão, nada é recusável. Além disso, em 1 Timóteo 6,17, Paulo escreve para Timóteo exortar os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. O cristianismo não é contra o prazer, mas a pessoa que vive por prazer é uma outra coisa. Então, vejam, a gente precisa fazer uma boa interpretação da palavra de Deus, de modo a extrairmos dela o que é correto, o que é sábio, e não ver nesse sentido o dinheiro como um problema, mas a nossa relação com ele é que pode se tornar um problema. Ou seja, Jesus está preocupado com o egoísmo observado na vida de pessoas cuja visão, cujos valores precisam ser revistos. E convivendo num mundo como o nosso, onde valor muito se encontra por causa de número de seguidores, popularidade, nome conhecido ou recursos acumulados, é preciso que a gente ande de forma contracultural, em instrumentos de Deus e convertidos por Ele dia a dia, para entendermos aqui o nosso lugar. Ou seja, Jesus está aqui a dizer que não devemos acumular tesouros para nós mesmos, ser um acumulador que usufrui exclusivamente daquilo que ele acumula.
E aí, claro, isso nos direciona para perguntar honestamente onde é que está o nosso coração. Texto que a gente encontra no versículo 21. Veja, esse versículo que estamos trabalhando ainda não proíbe ser previdente a pessoa que faz provisão sensata para o futuro. Mas esse versículo proíbe a ganância. Porém, é insensato considerar alguém previdente se essa pessoa age e pensa como um ganancioso. E esse é o ponto delicado da história. A gente, teoricamente, apaziguar o coração, argumentando que apenas estamos sendo sábios e prudentes para o futuro, mas na verdade estamos dominados pelo dinheiro, pela garantia que ele dá. E acabamos vivendo com pouca confiança em Deus. Os tesouros sobre a terra podem ser roupas. Roupas que podem ser atacadas por traças. Não precisa pensar num carro 0 quilômetro. Não precisa pensar em alguma coisa cara. A moda naquela época mudava muito pouco, diferentemente de hoje. Os trajes podiam ser passados adiante e eram. E com isso eles se deterioravam. Ferrugem aqui nesse texto não se refere apenas à corrosão de metais, mas à destruição causada por ratazanas, fungos e coisas semelhantes. Comentaristas, inclusive mais antigos, pintavam uma fazenda destruída por ratos ou outros animais e insetos daninhos. A gente tem que ter cuidado quando olha para um texto como esse, com os pés no presente. Veja, porém, que os tesouros menos corruptíveis podiam ser roubados. O ouro, por exemplo. Eles não se deterioravam, mas também indicavam a vulnerabilidade de que podiam ser roubados da pessoa que achava que com aquele ouro imperecível, aquele valor permaneceria com ela. Ladrões podiam entrar, arrombar aquelas paredes de barro próprias das casas palestinas do primeiro século e roubar aquilo em que você se garantia. Hoje tem pessoas com dinheiro guardado embaixo do colchão, em cofre. Há outras alternativas, evidentemente. E ninguém está dizendo que nós não precisamos ter um certo tipo de planejamento quanto ao amanhã. Mas Jesus está convidando a gente para conversar sobre esse assunto. Veja o versículo 20. Por contraste, os tesouros do céu não estão para sempre isentos, aliás, estão para sempre isentos de deterioração e roubo. A gente precisa encarar essa realidade. Por que estamos aqui hoje de manhã? Por que cremos em Deus? Por que pautamos nossa vida pela palavra do nosso Deus? Por que casamos e olhamos para o sentido bíblico do casamento? Por que na hora de ter filhos examinamos também o que a Escritura nos diz a respeito desse assunto? Por que a nossa vida de alguma maneira é refletida à luz da palavra de Deus? Veja Lucas capítulo 12, versículo 33. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem. De novo o aspecto da temporalidade aqui. Tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Nós precisamos encarar essa realidade, meu querido. Quanto dos nossos esforços e preocupações e energia e trabalho a muito custo e a custo às vezes da própria família, nós não despendemos em coisas que vão passar e que vão ter um efeito muito pequeno ou curto na vida dos que estão próximos da gente.
Veja o que Jesus diz aqui: façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Me lembro de uma frase de um antigo pregador que dizia que a casa que a gente vai ter lá em cima, e é claro que eu quero aqui ressalvar essa fala, né? O assunto aqui não é salvação, mas ele dizia: a casa que eu vou ter lá em cima é construída com o material que eu mando aqui de baixo. A gente tem que cuidar, evidentemente, para não construir aqui uma ideia de salvação por obras, mas não está de tudo errada essa frase. As palavras tesouros no céu remontam à literatura judaica. Aqui, o termo tesouros refere-se a tudo que é bom e de relevância eterna que vem do que é feito aqui na terra. Depende de alguma coisa que aqui a gente faz ou não faz. Eu queria chamar a tua atenção, porque de repente a gente fala tanto da graça de Deus, mas eventualmente aqui há uma correlação, e nós vamos ver outros textos nessa direção, do que a gente faz com o tempo aqui, e com valores e prioridades, e o quanto isso nos acompanha no futuro. Jesus está dizendo isso. Fazer obras justas, sofrer por causa de Cristo, por exemplo, perdoar uns aos outros, tudo isso tem promessa de recompensa. Mateus capítulo 5, versículo 12: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa, aonde? Nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, se a gente hoje como cristão é perseguido de forma injusta, aqui vai ser dolorido, aqui alguns vão ser presos. No passado, o cara era morto, açoitado. Embora no presente, em países complicados, há cristãos, irmãos nossos, sofrendo literalmente a semelhança do que aqui Jesus aponta. Então, quer dizer, aqui vai ser dor, vai ser choro, vai ser perda da vida eventualmente. Mas recompensa no céu grande. E aqui Jesus inclusive se refere aos profetas antes daqueles discípulos, para que eles soubessem que não é só eles, mas que Deus cuida dos seus filhos. Mateus capítulo 5, versículo 30: se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, porque é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Então, de novo, existe algum tipo de relação com o que eu faço aqui que tem implicações para o meu futuro. Não é assim, deixa a vida me levar. Eu sou provocado a conduzir minha vida de tal maneira que haja reflexos bons para o futuro. Mateus capítulo 6, se eu orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Tem gente que pensa que orar é perda de tempo, é monótono. Muitos de nós não oramos. A gente assumiu que isso é coisa do pastor ou de quem é mais maduro, e a gente está aqui negligenciando uma promessa que tem recompensa. Se você orar, você vai ser recompensado. Bate na porta, a porta vai se abrir. Pede e você vai receber. Jesus ainda diz: porque todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate na porta, a porta vai se abrir. E nós, às vezes, decididamente negligenciamos. Não, eu não vou orar. Eu não vou orar. Por quê? Porque tudo o que existe de mundo está aqui diante dos meus olhos. Então, por que eu vou orar? Vou me alienar. Eu vou militar. Segunda Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, olha que expressão bonita essa, um eterno peso de glória, acima de toda comparação.
Por isso que Jesus disse: quem perder a sua vida aqui vai ganhar, quem tentar preservar vai perder. Onde você está investindo? Em que Deus você está crendo? O Deus do dinheiro, do mercado, o Deus da política, o Deus do lazer e do prazer, o Deus mamon, ou você está crendo no Deus verdadeiro e encomendando a sua alma ao fiel Criador? Essa pergunta é importante. E você faça. Outras obras de bondade também acumulam tesouros no céu. Mateus 10, 42. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então a gente está vendo talvez alguém não cristão aqui, que está recebendo alguém que vem em nome do Evangelho. De alguma maneira aqui Deus está dizendo que essa pessoa terá uma recompensa, porque recebe um agente do reino de Deus, um ministro, um embaixador do reino de Deus. Mateus 25, 40, outra promessa, o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequenos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Então, juntando o texto anterior com esse, quer dizer que tudo aquilo que a gente faz para essas pessoas, para esses cristãos, para perseguidos, Jesus considera que está sendo feito para Ele mesmo. E não ficará isso sem recompensa. 1 Timóteo capítulo 6, é um outro belo texto, versículo 13. E dá para ver aqui então como esse assunto ele está presente nas Escrituras. Paulo escreve diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, está aqui o nosso credo apostólico. Eu exorto você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Meus irmãos, nessa manhã, nós estamos celebrando a ceia em memória de Jesus até que Ele volte. E aqui Paulo, então, está sendo chamado, aliás, está chamando Timóteo a colocar os seus olhos em Cristo. Ou seja, aguardem a manifestação dele, o Rei dos Reis, único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu e nem é capaz de ver, a Ele a honra e poder eterno. Amém. Uma breve confissão de fé aqui, antiga da igreja. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Quando os mercados se tornam nervosos, quando a economia muda, quando por causa da política a economia sofre reflexos, nosso coração fica atemorizado, dependendo do quanto isso é base para a nossa felicidade e bem-estar. Não seja orgulhoso por causa da quantidade de bens que você tem, por causa da habilidade que você tem no trabalho, porque você não sabe o dia de amanhã. Tiago diria: você que faz planos, ano tal faremos esse e aquele investimento, não sabe que a tua vida é como a neblina que passa? Antes vocês deviam dizer e pensar: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Se Deus permitir, investirei nisto ou naquilo. Onde está o nosso coração? Versículo 18. Que os ricos então façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Por isso,
não acumular tesouros para si, mas ser generoso, ajuntando para si mesmos. Que tipo de tesouro? Um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse, veja essa conceituação, da verdadeira vida. Meus irmãos, quantas são as vezes em que corremos atrás da verdadeira vida ou da vida que não é verdadeira? E nos iludimos. E nos desgastamos. E perdemos noites e noites sem dormir. Por causa das contas para pagar, por causa de diversos desafios, de ter que vender, de ter que assumir algumas responsabilidades. Qual é a verdadeira vida? Veja o versículo 21 desse texto, onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Coincidentemente vai para a segunda pessoa do singular. O ponto é que as coisas mais altamente entesouradas ocupam o coração. E ao ocuparem o coração, Jesus está dizendo que aquilo de valor que eu considero valoroso ocupa o centro da minha personalidade, ocupa minha mente, minhas emoções e minha vontade. Não fica só lá numa caixinha chamado bens patrimoniais, dinheiro. O coração é o ser humano como um todo. O centro da personalidade, pelo menos diz assim o Dicionário Internacional de Teologia. Aquilo a que eu mais dou valor abraça a minha mente, a minha emoção e a minha vontade. E assim o tesouro mais acalentado, de forma muito sutil, mas infalível, controla toda a direção e valores da pessoa. Se você fosse guardar alguma coisa dessa manhã, além da palavra de Deus que foi lida, guarde essa frase. Não é você que diz quem é o teu Senhor e de quem você é escravo. É o teu coração. É como você age. É como você funciona. Porque esse domínio é sutil. O tesouro mais acalentado, de forma muito sutil no seu coração, controla a direção da tua vida e os teus valores. Veja o que Calvino escreveu. Se a honra é considerada o mais alto bem, então a ambição assume o controle total do homem. Se for o dinheiro, a cobiça toma o comando da vida desse homem. Se for o prazer, então os homens com certeza degeneram em alegre satisfação de desejos, e eles vivem para satisfazer desejos. De modo oposto, porém, os que estabelecem a sua mente nas coisas do alto, procurando viver e encarar as normas do reino, descobrem ao fim que as suas obras lhe seguem. Veja Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Isso não tem a ver com se alienar e se omitir no mandato cultural, no cuidado com a criação, na minha relação com família, vizinhos, e aí vai. Mas lembrar que eu não sou deste mundo, eu sou um peregrino, a minha pátria está nos céus. Agora veja essa palavra de Apocalipse 14, versículo 13. Que belo texto. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, porque as suas obras os acompanham.
O que vai nos acompanhar? Pastor, a vida está difícil, a semana foi puxada, o trabalho um bocado, não falta nada dentro de casa, está tudo lá bem suprido. Bom, isso até pode ser verdade. Mas e aquele outro tesouro? Você está preparado para o dia de amanhã? O dia em que a gente é confrontado pela morte, o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus, porque as suas obras os acompanham. Eu já ouvi várias vezes pessoas mais ou menos dizendo: mas o que tu faz sendo pastor? Podia investir teu tempo, tua energia em alguma outra coisa mais útil, quem sabe, né? Tu podia ler menos a palavra de Deus, estudar menos teologia, vai fazer um curso que te dê algum tipo de retorno, que isso é comum. Veja o versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo, no sentido de que através dos olhos o corpo encontra o seu caminho. Claro que aqui há uma metáfora. O olho deixa entrar a luz e assim o corpo todo é iluminado, mas os olhos maus não deixam a luz entrar e o corpo fica em trevas, diz o versículo 23. No 23, inclusive, Jesus diz: a luz que existe em você parece uma ironia. Os que têm olhos maus e que caminham na escuridão pensam que tem luz, mas na verdade essa luz é trevas. E aqui vem um aspecto delicado das trevas. As trevas são ainda mais terríveis porque não se reconhecem pelo que são. João 9,41, após curar um cego de nascença, Jesus é interpelado. E ele diz aos religiosos: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Meus irmãos, olhos aqui é uma metáfora para aquilo que nos orienta, que nos ilumina e que afeta o nosso ser. Não, pastor, o que eu olho não me afeta, o mundo em que eu vivo não tem reflexo sobre mim, o que eu leio, o que eu cultivo, isso eu mantenho naquele compartimento, quando na verdade o olho aqui ou os olhos são apenas uma metáfora de iluminação ou de entrada que afeta todo o meu ser, toda a minha vida e para onde eu vou ou deixo de ir. Os que têm olhos maus e que caminham nas trevas pensam que têm luz. Eles cultuam, eles ofertam, eles participam de uma ceia, eles no domingo têm o dia como um dia sagrado, mas eles começam segunda-feira como se Deus não existisse. Confiam na força do seu trabalho, na quantidade de horas despendidas, sequer consultam a Deus, sequer buscam a sua orientação. Essa descrição tem implicações metafóricas. O olho pode equivaler ao coração. Quer dizer, aquilo que toma o meu coração é o que afeta meus comportamentos. O coração voltado para Deus, para guardar os seus mandamentos, equivale aos olhos fixos na lei de Deus. Veja o Salmo 119, versículos 36 e 37. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam vaidade e vivifica-me no teu caminho. Por que a vida devocional é importante? Por que o nosso plano de leitura foi proposto para esse ano?
para acumular conhecimento, para você ler a Bíblia toda? Com certeza não. Mas foi para você lembrar quem você é. Para você lembrar que esse mundo vai passar, para você lembrar que você foi criado, que você foi redimido, que a sua vida é mais do que o que você acumula e os cursos que você faz, você é um filho de Deus. Mas na terça-feira o diabo vai tentar dizer de novo que não, que você tem que lutar, que não vai dar tempo de orar, que não vai dar tempo de escutar a voz de Deus, que não vai dar tempo de falar com os teus filhos, nem com a tua esposa, porque tu tem que prover dentro de casa. Mas aí tu vai de novo ao texto bíblico na terça-feira e você ouve uma outra coisa, que você tem que ser responsável. Mas o que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Na quarta-feira você está lá numa boa e de repente você de novo vai ser tentado na mesma direção de se tornar autônomo de Deus. Afinal você já é crente, já assumiu a cultura cristã, você já tem hábitos cristãos, então de repente agora é fácil, no automático tudo vai dar certo, mas o teu coração começa a ser tentado. Você é um pecador e você de novo é forçado a funcionar como se Deus não existisse, como se tudo dependesse de você, e você de novo é tentado a seguir o seu próprio caminho. Portanto, Jesus aqui está dizendo, ou que o homem que divide o seu interesse e tenta focar tanto em Deus como as posses, não tem visão clara e viverá sem orientação e direção clara. É uma primeira possibilidade. Ou o que Jesus está dizendo é que o homem é mesquinho e egoísta. Este que é mesquinho e egoísta não pode ver para onde está indo. Ele é moral e espiritualmente cego. De qualquer forma, de ambos os jeitos, a gente começa a compreender por que os olhos são a lâmpada do corpo. Então, qual é o nosso desafio? Temos um coração dividido, focando ora em Deus, ora nas posses, e isso então acaba com a nossa visão? Ou na verdade é a ganância e a mesquinhez que nos cegam para onde a gente está indo? Mesmo que você seja pobre, na esfera física, todo o corpo é exatamente isso. Um corpo do qual o olho é a parte que provê a luz. Na esfera metafórica, o corpo representa a pessoa inteira, mergulhada em trevas morais. Assim, a luz que existe em você é a visão que o olho tem com lealdades divididas. E a conclusão disso é a escuridão. Por fim, versículo 24, Jesus agora explica que por trás da escolha entre dois tesouros, os quais acumulamos, ou duas visões, ou seja, onde fixamos os olhos, está ainda a mais básica escolha de dois mestres, a quem servimos. Dinheiro é a tradução da palavra grega mamona, ela mesma é uma transliteração da palavra aramaica mamona, uma declaração enfática de riqueza ou propriedade. Indica aquilo em que a pessoa confia. E aqui ainda mais adquire personalidade. Deus e dinheiro não são retratados como empregadores, mas como senhores de escravos. É diferente. Não menospreze a complexidade disso. O homem pode trabalhar para dois empregadores, mas uma vez que a posse única e o trabalho em tempo integral são a essência da escravidão, ele não pode servir a dois senhores de escravos.
Ou Deus é servido com devoção total, ou não é servido de maneira nenhuma. E aqui, às vezes, nossa compreensão da graça de Deus precisa de uma certa iluminação. A gente acaba lidando com a idolatria de uma maneira assim muito inevitável. Eu sou assim, já tentei lidar com isso, eu sou um pecador. E a gente acha que então não ter cuidado com essa área apenas no quesito santificação, não adquirir maturidade, mas é um pouco mais complicado do que isso. Carson mesmo vai dizer: as tentativas de dividir lealdade denunciam compromisso com idolatria e não compromisso parcial com o discipulado. O ponto aqui dessa palavra não é que você, dando lugar ao dinheiro como teu grande dono, patrão, você perderá coisas na fé cristã, mas você, na verdade, está escravo de um ídolo. E Deus quer te iluminar a esse respeito. Ou Deus é servido com devoção total, ou não é servido de maneira nenhuma. O texto se apresenta assim. O texto não está dizendo que aquele que é idólatra do dinheiro apenas não vai alcançar alguns degraus de maturidade na fé cristã. Ele está servindo o Deus errado. Escute bem isso aqui, é delicado esse assunto. As tentativas de dividir lealdade denunciam idolatria e não um compromisso parcial apenas de discípulos de Jesus. É um Deus errado, no lugar errado, que tem que ser deposto. Não é à toa que o livro do Keller, Falsos Deuses, chama esses ídolos pelo nome: falsos. Mas deuses controlam nossas emoções, nosso humor, nossa agenda e nossos valores. Por outro lado, quando Jesus lida com um jovem rico, cheio de propriedades, que é convidado a vender tudo o que tem para dar aos pobres, e o jovem rico se retira triste, porque era dono de muita coisa, os discípulos se apavoram: sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? E Jesus vai dizer: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que eu estou querendo dizer com isso é: se temos ídolos, e dentre eles o dinheiro, a ganância, Mamon é um desses ídolos, não se conforme com isso. Deixe o Evangelho lidar com isso. Deixe o Evangelho da graça de Deus mexer com isso na tua vida. Não tenha medo. Confie. Deus sabe cuidar da gente. Às vezes a gente tem que soltar um pouquinho as rédeas da nossa vida, porque o caminho que a gente está tomando é um caminho errado. A gente apenas não viu, porque esse domínio é sutil. Baixa a tua cabeça nesta manhã. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra, e tu conheces a todos nós aqui. Tu sabes de nossas falhas, nossos amores, nossas devoções. Tu sabes como abrigamos os deuses um após outro dentro do nosso coração. E esses deuses, o quanto dirigem o nosso caminho, afetam nossas emoções, a maneira como a gente administra o tempo, a agenda e a vida como um todo. Nos ajuda. Ajuda essa comunidade, ajuda cada um dos irmãos, me ajuda, Senhor,
a ser iluminado pela luz do Evangelho da glória de Deus, de modo que eu veja a riqueza de Cristo e considere o que ficou para trás como perda, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que procede da fé. Eu peço nessa manhã por aquele irmão que está atordoado e angustiado com o seu trabalho, que está sem dormir, que está em crise de ansiedade, que está atribulado e que não solta as rédeas e que não sabe muito bem para onde está indo, mas está fazendo esforços repetitivos, segurando a sua vida nas suas próprias mãos. Eu peço que o teu bom Espírito Santo agora, nessa manhã, no poder da tua palavra, produza libertação, produza descanso, produza renovo, traga esperança, traga fé. Fé, um dom teu, Senhor. Como os discípulos um dia disseram, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Tu conheces a cada um de nós aqui, Senhor. O desafio da mãe enquanto mãe, do pai enquanto pai, dos filhos na sua jornada rumo ao casamento, dos avós, dos irmãos da comunidade. Precisamos que o Senhor nos ajude, que se compadeça de nós e que tenha misericórdia de nós. Não nos deixa caminhar nas trevas, Senhor. Permite que a tua luz nos invada. Tu disseste: aquele que te segue não andará nas trevas e terá a luz da vida. Perdoa pelas sutilezas que comprimem o nosso coração, que nos levaram muitas vezes para os remédios. Para os homens é impossível, mas para ti nada é impossível. Por isso, nessa manhã, Jesus, toma o teu lugar. Toma o teu lugar na vida do meu irmão, da minha irmã, que anda ansioso, anda irritado, anda preocupado, angustiado, como se ele fosse sozinho na vida e tivesse que dar conta de tudo. Mas é a tua graça, é o teu favor, é o teu cuidado conosco. Nessa manhã, eu te peço, vem fazer em nós o querer e o realizar